A sua vida tem sentido? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês sobre sentido e propósito. Com certeza você já viu por aí alguma publicação na rede social falando sobre busca de propósito, não é? Tenho certeza absoluta. É um termo que tem sido muito falado nos últimos tempos e cada um encara de um jeito, tem seus próprios conceitos e claro que eu não podia deixar de dar os meus pitacos, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar aqui no vídeo para vocês é que tem uma diferença entre sentido e propósito. Vamos começar falando do queridinho do momento, do propósito? Então, o propósito geralmente é uma coisa mais ampla do que o sentido, né? As definições de propósito dentro da psicologia positiva e tudo mais, englobam algo que você se sente muito bem fazendo, mas que também envolve outras pessoas que têm uma ação social, sabe? Algo que você faz para você, que te dá prazer, mas que você também faz para o mundo. Então, assim, o propósito, ele envolve uma ação propriamente dita, sabe? Ele envolve um movimento, algo que você faz na prática e não algo que você pensa, que fique no mundo das ideias ou só um sentimento que você sente. Muita gente fala de propósito como um sentimento, algo que você sente que é o que você nasceu para fazer. Mas nas definições mais, digamos, científicas, não é só isso. É sim algo que você sente que você tem um dom, uma habilidade, que você de fato nasceu para fazer, mas que só faz sentido se você usa isso para o mundo, em prol de algo mais social e mais global. Deu para entender? Ficou claro? O propósito, ele precisa de uma ação, ele não pode estar só no plano das ideias. É óbvio que ele vai nascer no plano das ideias, né? Quando a gente pensa em propósito, quando a gente começa a buscar o nosso propósito, a entender o que a gente de fato quer fazer. Mas isso sobre encontrar o propósito eu vou falar de novo no final do vídeo. Então, agora pensando sobre sentido, o que eu vejo muito e até mesmo motivador de tanto se falar sobre propósito são pessoas falando que não encontraram o seu propósito. E aí falam muito e reclamam que a vida não faz sentido. Quantas pessoas você não vê por aí falando histórias de vida, de que eu larguei tudo em busca do meu propósito, em busca de uma vida com mais sentido, com mais significado. Juntam muito essas duas coisas, como se para ter uma vida com sentido e significado, eu necessariamente precisasse ter certeza do meu propósito e usar o meu propósito, viver o meu propósito. Será que é isso mesmo? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque a gente pode, sem querer, acabar se frustrando com isso, né? É óbvio que a gente vai se frustrar. Se a gente olha para uma história de vida dessa, de alguém que largou tudo, largou aquele emprego de anos, a sua formação, enfim, e foi em busca de viver o seu propósito para ter uma vida com sentido, num primeiro momento a gente se sente super mal, né? Se a gente acha que a gente ainda não tem o nosso propósito. Caramba, a gente olha para essas histórias e se sente muito impotente, muito triste, muito insatisfeito com a nossa própria vida. E aí a gente começa nessa busca incessante pelo propósito, como se fosse algo que caísse do céu. Um belo dia, dormi, acordei, sei qual é o meu propósito. Não é bem assim. Mas ainda falando sobre sentido, tem como sim a gente viver uma vida com sentido e significado sem necessariamente saber direitinho e de fato qual é o nosso propósito, né? O que é aquilo que eu amo fazer, que eu quero fazer e que traz um benefício global para o mundo, para a sociedade. Quando eu falo global, para o mundo, social, não é que vai impactar todo mundo, todos os seres no planeta Terra, não é isso. Mas é que tem um impacto e tem uma troca com outras pessoas, com a sociedade que a gente vive. Por tão poucas que sejam essas pessoas, o que eu faço vai impactar a vida delas, tá? Mas, de novo, no final do vídeo, mais pra frente, a gente toca de novo nesse assunto. Então, como viver uma vida com sentido sem ter um propósito? Será que é possível?
Sim, é possível. E como isso é possível? O sentido, sim, é uma coisa do mundo das ideias. O sentido e o significado estão muito ligados à minha percepção sobre as coisas e o significado e o sentido que eu dou a elas. Então, por exemplo, eu posso viver uma vida ou ter um trabalho. Vamos dar um exemplo de trabalho, porque o propósito está muito associado ao trabalho, né? A carreira e tudo mais. Tudo bem, eu posso ter uma carreira que no momento não é muito o que me agrada. Sabe, muitas vezes a gente tem essa sensação de que o que eu estou fazendo no momento não é o que eu quero fazer para o resto da vida. Mas, mesmo assim, isso não significa que eu saiba o que eu quero fazer para o resto da vida. Então, como dar sentido ao que eu estou fazendo agora? Simplesmente buscando outra forma de significar isso, sabe? Outra forma de fazer com que isso tenha um significado para você que não seja o que você quer fazer pro resto da vida. Calma, ficou confuso, vou explicar. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo meu, porque não tem como fugir disso. Todo mundo sabe, eu já falei aqui, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas eu já falei algumas vezes que antes de ser psicóloga, eu era jornalista. Eu fazia faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo, mais ou menos no meio da faculdade de jornalismo, eu tinha muita certeza que eu não queria ser jornalista, eu não queria trabalhar no jornalismo, apesar de amar escrever e amar a profissão de jornalista. Eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida e eu já sabia que eu queria psicologia. E aí eu poderia, naquele momento, largar tudo e falar, vou em busca do que faz sentido para mim, vou em busca do meu propósito, do que eu acho que é o que eu quero fazer pro resto da vida. Mas naquele momento eu tive muita cabeça e acho até que bastante maturidade para a época. Talvez pela terapia que eu já fizesse, né? Mas tudo bem. E eu quis terminar a faculdade de jornalismo. Quis ir até o fim com o jornalismo. E aquilo, a faculdade e me formar, fazia sentido para mim. Mesmo sabendo que não era aquilo que eu faria para o resto da vida. Mas tinha um sentido naquele momento de completar um ciclo, completar uma fase, de aproveitar intensamente a faculdade em si de jornalismo, que é uma graduação que é muito rica de conteúdo, de experiência e tudo mais. Então eu dei um sentido para continuar ali, mesmo sabendo que aquilo dali não seria o que eu faria para o resto da minha vida. Deu para entender? Ficou mais claro? E você pode adotar esse olhar e tentar buscar esse sentido em diversas áreas da sua vida, não só no seu trabalho, mas talvez num momento de vida que você esteja. Por exemplo, vamos falar mais uma vez de novo sobre a quarentena? Pois é um momento muito frustrante e talvez a gente sinta que a gente está um pouco preso, né? Talvez muitas pessoas que tenham encontrado o seu propósito estejam se vendo até impedidas de colocar isso em prática, de partir para uma ação, ou queiram fazer algumas mudanças de vida que nesse momento não tem como. Nesse momento a gente está um pouco tolhido de algumas coisas. E aí, como dar sentido para isso? Enfim, é botar um olhar para o que está sendo feito agora, para o que eu tenho agora, e buscar nisso de agora, nesse movimento, pouco que a gente está fazendo agora, um significado maior. Então, de novo, vou dar o meu exemplo. Eu tinha muitas ideias e muitos planos, como todos vocês, para o ano de 2020. Quando tudo isso chegou, uma coisa que eu uso, que me ajuda muito a encarar tudo isso, a passar por isso, é olhar para minha filha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, então o sentido que eu estou dando para a quarentena é ficar mais tempo com a minha filha. Né? Talvez, se não fosse a quarentena, talvez não, muito provavelmente, eu estivesse com mais pacientes no consultório, menos pacientes online, e eu fosse ter menos tempo com a minha filha. Talvez eu até estivesse precisando colocar minha filha numa creche. Enfim, entendem? Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente pode sim dar um sentido e um significado. O que não significa que aquilo tenha a ver com o nosso propósito. Pode ter a ver ou não. Agora, voltando a falar sobre o propósito. Como a gente encontra esse propósito? Independentemente do sentido que a gente dá para as coisas, todo mundo quer essa sensação de ai, nossa, eu estou vivendo a vida que eu sempre quis, a vida que eu nasci para ter, eu estou fazendo o que eu sempre quis fazer. Né? Acho que muito da sedução do propósito é ter um sentimento de prazer, de satisfação, de gratificação, que não é uma gratificação monetária, é uma gratificação bem subjetiva, de
uau, é isso, eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto bom no que eu faço. É esse prazer e essa satisfação que estão em jogo. Então tá, algumas dicas práticas para você tentar encontrar qual é o seu propósito nesse mundo. Primeira coisa, muita gente vê o propósito como uma coisa muito nebulosa, como uma coisa muito complexa. Sei lá, tipo, só faz sentido, só é legal se o meu propósito for, sei lá, ser médica para me inscrever nos Médicos Sem Fronteiras. Legal se você tem esse propósito de verdade, mas você buscar esse propósito só porque você considera esse propósito grandioso não vai funcionar. Não vai te trazer esse sentimento de gratificação, de satisfação e de prazer. O grande segredo do propósito, e aí eu vou deixar também aqui uma dica de livro. O livro se chama Garra. Eu não vou lembrar o nome da autora de cabeça, mas eu prometo que vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o livro não é sobre propósito, mas ele fala muito do propósito. E essa autora comentou no livro que nas pesquisas científicas dela, ela é uma psicóloga e ela fez uma pesquisa sobre esse sentimento, não é bem um sentimento, mas sobre garra, né? Sobre as pessoas que vencem na vida e tudo mais. Então, por isso, engloba muito o propósito. Mas ela percebeu que o propósito, muitas vezes, é uma coisa que está no nosso dia a dia, que a gente já gosta muito de fazer, mas que a gente não dá muito atenção. Porque a gente também foi treinado a valorizar coisas grandes, né? Valorizar, por exemplo, grandes profissões. Medicina, direito, arquitetura. Enfim, são profissões muito clássicas, se é que eu posso falar assim, mas são coisas que a gente foi muito ensinado a valorizar, de pessoas que têm valor. É muito difícil a gente, pelo menos na minha geração, pais que incentivassem seus filhos a, por exemplo, serem, sei lá, artistas, pintores, cantores, atores, né? Tem um pouco disso no social, de que algumas profissões são menos valorizadas do que outras. Então, isso também contribui, né? Para a gente não perceber no que a gente realmente é bom, o que a gente realmente gosta. A grande questão não é nem tanto ser bom, porque ser bom é algo que a gente pode trabalhar. Eu posso não ser tão boa em alguma coisa que eu gosto de fazer, mas se eu gostar suficientemente daquela coisa para que eu consiga treinar, para que eu consiga praticar, ser bom vai ser uma consequência. Então, a dica é essa: prestar atenção no que você gosta de fazer no dia a dia. Quais são os seus hobbies? Sabe, qual é aquela atividade que você faz com muito prazer, que, nossa, você nem vê o tempo passar e tudo mais? Repara nas pequenas coisas, porque às vezes não é, por exemplo, eu adoro ler, então isso significa o quê? Que o meu propósito é, sei lá, trabalhar numa editora para ler todos os livros? Não necessariamente, mas alguma coisa que envolva a leitura. Você pode usar esse hobby, essa coisa que você gosta muito de fazer, num projeto maior e algo que vai te dar uma super satisfação, sei lá, ajudar as pessoas a adquirirem o hábito da leitura. Enfim, é muito importante que a gente entenda que o propósito não vai chegar pra gente como uma coisa pronta. É algo que a gente vai ter que ir desvendando ao longo da vida, sabe? Procurando se conhecer, procurando se entender. Na medida que a gente vai descobrindo o que a gente gosta, quais são nossas habilidades, ele vai ficando mais claro. E muitas vezes o propósito não é de fato um trabalho, uma carreira, mas eu posso usar o meu trabalho e a minha carreira em função do meu propósito, né? Por exemplo, sei lá, se eu tenho um propósito de ajudar as pessoas, qualquer trabalho que eu faça na vida pode me ajudar nisso. Qualquer emprego que eu tenha pode me ajudar nisso. Vou dar um exemplo que está lá no livro, no Garra. A autora conversa, ela fez várias entrevistas com pessoas super bem-sucedidas. E ela conversa com um repórter super bem-sucedido nos Estados Unidos e tal. E o propósito de vida dele não era ser jornalista e ser um grande repórter. O propósito de vida dele era poder viver na África. Ele, enfim, era apaixonado pelo continente e tal. Ele queria ter uma certa missão, uma certa ação social no continente africano. E o que ele fez? Ele não sabia muito bem o que ele queria de carreira e ele foi sendo levado ao jornalismo por vários outros fatores. Não foi algo que, enfim, era a grande paixão da vida dele, mas era alguma coisa que ele fazia bem e tudo mais. Ele foi ganhando... O
E aí o que ele fez? Procurou ganhar cada vez mais destaque na profissão para que ele pudesse escolher aonde morar, para que ele pudesse ter uma carreira em função do propósito dele, que era viver no continente africano. Entenderam? Esse livro tem muita coisa legal sobre propósito, faz a gente pensar num monte de coisa. Como eu falei, não é sobre propósito, mas tem muitos insights legais sobre propósito. Bom, acho que eu já falei bastante, fui bastante repetitiva, mas é que são conceitos um pouco interligados, então a gente precisa separar e acaba usando as mesmas palavras várias vezes. Mas em resumo, é isso. O propósito é algo que a gente gosta de fazer, está assim ligado ao nosso sentimento de missão de vida, de algo que a gente se sente muito bem, grato e tem prazer, uma satisfação fazendo, mas que também envolve outras pessoas. Já o sentido, não. É possível a gente dar sentido para tudo na nossa vida. E com certeza, quando a gente consegue dar sentido para as pequenas coisas, a nossa vida muda muito, a nossa qualidade de vida melhora, o nosso humor melhora. Porque ninguém quer viver uma vida sem sentido. Mas viver com sentido só depende de você treinar e mudar o seu olhar, para começar a enxergar as coisas que significam, que fazem sentido, que vão fazendo uma figura maior dentro da sua vida, sabe? É óbvio, tem coisas que a gente não gosta, que a gente é obrigado a fazer, que a gente precisa fazer, e tudo bem. Mas se a gente conseguir enxergar dentro daquilo uma coisinha minúscula, uma pontinha de sentido, eu tenho certeza que aquela atividade vai ser feita de uma maneira muito mais leve. Gente, por hoje é isso. Ficou com alguma dúvida? Tá confuso ainda? Fala comigo, deixa aqui nos comentários, manda uma DM, que a gente vai conversando e vamos tentando entrar nessa conversa, que é uma conversa bem longa sobre propósito e sentido, tá bom? Manda o vídeo para todo mundo que você conhece, que está buscando o seu propósito no mundo e fala para a pessoa, não precisa largar tudo, largar a família, largar o emprego para buscar o seu propósito de vida. Ele pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Um beijo, até o próximo vídeo.